Vou deixar aqui para você um breve comentário sobre Estevão. Estevão, ele foi um grande exemplo do Senhor Jesus Cristo, que seguiu, de alguém que seguiu. Ele foi um grande exemplo e testemunha do Senhor Jesus. Ele foi o primeiro mártir da igreja. O capítulo 6 e 7 de Atos fala sobre isso. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, mas ele tinha algo mais na vida dele. Então, ele era cheio do Espírito Santo e tinha algo mais. Amém? Eu te pergunto, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Você é uma pessoa que transborda na sua alma a presença de Deus, do Espírito de Deus? O Espírito tem enchido o teu templo, o coração, a tua vida, a tua alma? Estevão era assim, ele era cheio do Espírito Santo. Mas além de ser cheio do Espírito Santo, Estevão, ele tinha algo mais. E na Bíblia você pode conferir, capítulo 6, verso 8, além do preencher que havia na vida dele do Espírito Santo, como Paulo recomendou aos Efésios, capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução e contenda, mas enchei-vos do Espírito. Este conselho também hoje é para nós. Além de estar cheio do Espírito Santo, Atos capítulo 6, verso 8, ele era cheio de poder. Ele tinha poder. E nós precisamos também do poder de Deus, o poder do alto na nossa vida. Porque ser cheio do Espírito Santo é uma grande bênção, mas nós precisamos, além disso, nós precisamos de poder. A promessa que o Senhor fez, ficar em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestidos de poder. Mesmo que hoje, mesmo que tem pessoas hoje sem poder, fraca, mas é possível encher-se de poder para caminhar, para andar, para fazer a vontade de Deus. É possível se encher do poder de Deus. É possível. O poder de Deus é aquele que opera sobre você, se você permite. Que você possa buscar este poder, ser revestido, revestida, para você poder suportar as astutas ciladas do diabo, as pressões da vida, do seu dia a dia. Ele era cheio de poder, Estevão, estou dizendo. Capítulo 6, ainda verso 10, também fala que Estevão, ele era cheio de sabedoria. Nós precisamos ser cheios de sabedoria. Provérbio nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas Estevão, ele tinha sabedoria. E nós precisamos também de sabedoria para saber nos conduzir neste mundo, para enfrentarmos os problemas e as coisas que surgem no nosso dia a dia. Nós precisamos de sabedoria. Tiago fala bem claro na carta dele. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que a todos dá sem medida, deliberadamente, sem medida. Salomão, ele tinha cerca de 25 anos e ele teve à noite um sonho e Deus falou com ele em sonho. E o Senhor disse, Salomão, pede-me o que queres que eu te faça para que eu te dê. E Salomão disse, Senhor, me dê sabedoria, preciso de sabedoria. E Deus se alegrou com o pedido de Salomão. Ele disse, eu vou te dar sabedoria como nenhum outro nunca teve. E ele teve abundante sabedoria. E a prova da sabedoria de Salomão, o primeiro teste da sabedoria foi naquele caso daquelas duas prostitutas, aquelas duas mulheres prostitutas que tiveram 2 bebês quase no mesmo período e elas moravam juntas. Você conhece a história? Está em Reis. Então, quando uma foi amamentar o bebê à noite, ela viu que o bebê estava morto, mas ela percebeu que o morto não era o filho dela.
A outra havia trocado as crianças. O morto era da outra. E a outra, vendo que esta estava dormindo, pegou o filho e trocou. Tirou dela. Pegou o morto que estava e colocou com a que estava dormindo. E deu uma confusão muito grande entre as duas mulheres. Porque uma dizia para a outra, o vivo é seu, o vivo é meu, o morto é seu. Foi uma confusão muito grande que chegou ao conhecimento de Salomão. Salomão teve que decidir. Salomão, diante das pessoas, ele foi mostrar para todos eles ali a sabedoria que havia da parte de Deus nele, do Espírito de Deus nele. Salomão fez as duas mulheres chegarem até a presença dele. Ele ouviu as duas mulheres, ele pediu uma espada. Traga-me uma espada. Aí trouxeram a espada que ele pediu. O povo ficou olhando aquela espada bem afiada. Quando viram aquela espada já indo para subir ao alto, e ele dando a ordem, mate, parte no meio essa criança, metade para cada um. Ela será partida no meio, metade para cada uma. As duas estavam olhando para o rei. E uma das duas disse, faz isso mesmo. A outra comoveu-se nas suas entranhas, no seu interior, e ela se estremeceu muito, porque era mãe. Ela agitou-se por dentro, e ela disse, ó rei meu senhor, não mate a criança, entrega vivo para ela, dê para ela vivo. E a outra dizia, nem meu e nem seu, mata. E o rei então sabiamente disse, entregue a criança para a mãe, aquela ali é a mãe da criança. Aí foi, então, provada a sabedoria. A sabedoria foi comprovada ali. A sabedoria é algo muito importante. Ela precisa estar presente em nossas vidas a cada dia. Nós precisamos estar em comunhão com Deus. Nós precisamos estar na presença de Deus com poder. Nós precisamos também de sabedoria. Tem momentos que temos que agir com sabedoria, porque senão a situação piora. Estevão também era um homem cheio de sabedoria. O versículo 8, aqui no capítulo 6, diz que ele era um homem cheio de graça. Ele não era um homem engraçado, ele era cheio de graça. Hoje tem muita gente fazendo muita graça, até mesmo dentro de igrejas, em púlpitos. São verdadeiros animadores de plateia, pessoas que são contratados, até recebem para fazer graças. Pessoas que fazem muita graça. Pessoas que fazem palhaçada, fazem gracinha para o povo rir. A igreja está como um palco onde a pessoa faz muita graça. São homens, são pessoas que usam de graça, mas não graça de Deus, a graça mundana, a graça do mundo. É palhaçada mesmo, esta é a grande verdade. Agora, a graça que a Bíblia fala, a Bíblia está dizendo da presença de Deus. Jesus era cheio de graça. Maria era uma mulher cheia de graça. Ela era agraciada. Graça é favor de Deus. Resplandecia a pele do rosto de Moisés, porque ele tinha a graça de Deus sobre ele, lá no Monte Sinai. Quando o favor de Deus, a graça de Deus está na vida de uma pessoa, a pessoa é atraente, é alegre, a pessoa é humilde, a pessoa tem um olhar bonito. É a graça de Deus que faz a diferença. É a graça de Deus que permanece. A graça de Deus está na bênção apostólica, 1 Coríntios 13:3. A graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo, a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo na vida da pessoa é fundamental. A graça é favor do Pai, favor de Deus. Jesus tinha a graça de Deus. Pedro, ele tinha uma expressão com graça. A graça de Deus estava sobre ele. A afeição, a paz. O versículo 5, aqui no capítulo 6, também fala que Estevão tinha fé. O elemento que todo cristão tem que ter é fé. A fé verdadeira, a atuante, a fé bíblica. Não a fé futura, não é a fé passada, é fé presente, é fé ativa, é fé atuante. É fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que se aproximar por fé. Todas as obras que se fizer tem que ser feita por fé. Estevão tinha poder, sabedoria, graça, fé.
E no capítulo 7, versículo 60, olha o que diz a palavra. Ele era um homem cheio de amor, um amor verdadeiro. 1 Coríntios 13 fala sobre o amor. O amor que foi capaz de fazer de Estevão orar pelos seus inimigos, pelos seus algozes. Jesus lá na cruz do Calvário, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. O que eles fazem, eles não sabem. Jesus orou na cruz e Estevão, ajoelhado no seu Calvário particular em público, com os seus joelhos dobrados, com os olhos voltados para os céus, com as mãos estendidas, ele disse para Deus: Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Era muito amor no coração, levando pedradas, quase morto e orando pelos seus inimigos. Mesmo que você esteja passando um momento de calúnia, um momento de traição, um momento de tristeza, um momento de inimigos te cercando, jogando pedras, se houver este amor de Deus na sua vida, a graça de Deus, a bondade de Deus, você vai ter condições de orar pelos teus inimigos. Você vai ter condições de dobrar o joelho e apresentar os teus inimigos perante Deus e dizer: eles não sabem o que faz. Isto é amor verdadeiro, amor cristão, amor altruísta, genuíno. Ainda no capítulo 6, verso 15, diz que havia luz em seu rosto, havia luz no rosto de Estevão. O que isto significa? Viram o seu rosto como o rosto de anjo e o seu rosto brilhava, como a luz brilhava em seu rosto. Vejam, havia luz no rosto de Estevão, brilhava. Havia sobre ele a glória de Deus, a glória do Senhor estava sobre ele. Capítulo 7, verso 59, ainda havia mais um elemento em Estevão. Havia esperança. Capítulo 7, verso 59. Veja o que diz a palavra de Deus. 7, 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aqui ele está demonstrando a sua esperança. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. O próprio Jesus na cruz disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então aqui Estevão estava demonstrando a sua esperança no Senhor. Ele estava confiando no Senhor, entregando o seu espírito, que você também tenha na sua vida. Além de ser cheio do Espírito Santo, que você tenha poder na sua vida, sabedoria de Deus na sua vida, graça de Deus na sua vida, a fé, o amor de Deus na sua vida, a luz de Deus na sua vida. No teu rosto tem que resplandecer, como diz a bênção sacerdotal, Números capítulo 6, verso 24 ao 26, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti, o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Esta era a bênção sacerdotal que era dada de Arão e seus filhos ao povo de Israel. Quando o povo ia sacrificar e comparecia perante Deus, o povo recebia esta oração, recebia esta bênção sacerdotal. Que haja na tua vida esperança, que haja na sua vida, no seu rosto, paz, que haja em você o brilho da glória de Deus. Que Deus possa continuar fazendo você entender, que você possa compreender que a fé, a esperança e o amor permaneçam na sua vida, porque muito breve Jesus vem e nós precisamos da fé, da esperança, do amor. Tudo um dia vai passar e a nossa comunhão precisa continuar com Deus. Que a cada dia Deus venha abençoar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Eu te peço mais uma vez, se você ainda não se inscreveu em meu canal, se inscreva. Vamos abençoar outras vidas? Que o Senhor te abençoe. Amém.